meus amigos disléxicos, você, sim, você mesmo, está no lugar certo, você está no Dyslexia Club, é o lugar é ótimo, né? O lugar que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente, completamente descomplicada. Neste vídeo, eu vou mostrar como disléxicos podem ler a Bíblia inteira. Por que eu estou gravando esse vídeo? Muitos dos meus seguidores são evangélicos ou católicos e têm a Bíblia como seu livro de fé e prática. Se você por um acaso é de outra denominação, tem outra fé ou não comunga de fé nenhuma, não sai desse vídeo, meu amigo, porque os princípios que eu vou trazer aqui agora de como ler a Bíblia inteira, você pode aplicar em praticamente qualquer livro. Como eu sempre falo aqui no Dyslexia Club, dislexia, ela gera uma dificuldade, mas ela nunca vai te trazer uma incapacidade. Por isso, eu vou mostrar como você pode ler completamente, de ponta a ponta, o livro sagrado. Bíblia significa conjunto de livros, então este livro tem vários livros aqui dentro. É como se fosse uma biblioteca e junta num volume só. Isso praticamente assusta muitos disléxicos que pensam, meu Deus, eu nunca vou conseguir ler isso. Mas eu digo, eu sou a prova viva que sim, disléxicos são capazes de qualquer coisa. Por isso eu vou mostrar como eu fiz para ler a Bíblia inteira e vocês podem aplicar aí no caso de vocês. Antes de mais nada, vou trocar aqui essa Bíblia. Essa aqui é a minha Bíblia de estudo de Genebra. E aqui eu vou mostrar a minha Bíbliazinha de bolso. Eu chamo da minha Bíblia de guerra, porque é essa aqui que me acompanhou. E foi esta Bíblia que eu li inteiro. Vocês podem perceber que, olha só, sempre quando eu terminava de ler um livro da Bíblia, eu riscava aqui no índice para falar. Vamos lá. Mais um livro, vamos pro próximo. Todos os livros aqui estão riscados. Eu li a Bíblia inteira. Eu levei 3 anos, primeiro ponto, não tenha pressa de ler um livro. Quer seja a Bíblia ou quer seja qualquer outro livro. Eu levei 3 anos para ler a Bíblia inteira. Então, primeira coisa, nunca tenha pressa, meu amigo disléxico, de ler um livro. Não queira ler um livro rápido, não. Porém, queira ler constantemente. Nunca tire um livro de perto de você. Leia no seu tempo, leia na sua velocidade, releia se assim for necessário, mas jamais fique longe dos livros. Segunda dica que eu dou, determine pequenas metas de leitura. A minha pequena meta de leitura era ler um capítulo todos os dias. Um capítulo, nem mais nem menos. Ok, se a história me engajasse ou se eu estava numa parte assim bem apoteótica, eu seguia na leitura, mas um capítulo é o suficiente para você entender aquele contexto, para você não se perder e você gerar certa constância. Trazendo aqui para você, se vocês lerem 3 capítulos todos os dias, vocês conseguem ler a Bíblia em 1 ano. Eu acho, sinceramente, como bom disléxico, muita coisa. Porque vocês vão chegar em passagens que são densas, que são complexas, que vocês vão precisar de recursos de apoio, já vou falar isso, que vocês vão precisar de algum recurso de apoio. E até pesquisar isso já vocês despenderam muito tempo. Para ler bem lido, bem completo, um capítulo todos os dias é mais do que suficiente. Afinal, para que querer ter pressa de terminar de ler? Leia com constância. Então, esta foi a minha meta. Um capítulo todos os dias. Terceira dica, determine horários específicos para você ler. Na época, trazendo um pano de fundo para vocês, eu me converti aos 18 anos de idade, já frequentava a igreja já há tempo, já desde os 12 anos, mas quando teve aquele estalo na cabeça, quando, falando aqui o evangeliquez, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, foi aos 18 anos de idade, especificamente 22 de janeiro de 2012. E desde então decidi que, como bom cristão que deve conhecer o livro sagrado ao qual comunga, peguei o desafio de ler a Bíblia inteira. Então,
determinei horários específicos, escolhi horários específicos para eu ler. Como eu estava, época de 18 anos, época da faculdade, você pega transporte público, vai de casa para a faculdade, da faculdade para o estágio, ou de casa para o estágio, para o trabalho, depois vai para a faculdade, depois volta para casa. Nestes horários de transporte público é onde eu pegava minha Bíblia para ler. Como ela é versão de bolso e você consegue perceber que ela está um pouco desgastada, é onde eu pegava para ler. E ela tem aqui, por exemplo, ela é fácil de mexer, então no metrô, que tá lotado de gente, lotado assim, eu pegava, tirava do bolso e ficava assim, ó, lia aqui, lia outra passagem aqui, aqui, ó. E ficava fácil de ler, mesmo lotado, pegava que acompanhava e lia a minha Bíblia, praticamente em transporte público. Eu sei que tem gente que não gosta de ler em movimento porque fica tonto, passa mal, enfim, ok. Adapte a sua realidade. Leia depois do café da manhã, leia antes de dormir, leia na sua hora de almoço. Quando você vai ler, mas jamais esqueça de ter o seu momento de leitura. E aproveitando, meus amigos disléxicos, se transformar a leitura em um hábito para você é um desafio muito grande, saiba que, além da Bíblia, eu li todos esses livros aqui que estão atrás de mim. E eu posso te ajudar nisso também. Gostaria de te convidar para participar da minha mentoria individual, onde eu ajudo mães, pais e disléxicos de todas as idades, crianças, jovens e adultos, a superarem os seus desafios com a dislexia. Na minha mentoria eu abordo diversos temas, como por exemplo, otimização da rotina de estudos para potencializar a aprendizagem dos disléxicos. Talvez, meu amigo disléxico, você tem grande dificuldade de aprender porque você não ajustou alguns elementos importantes da sua rotina que precisam ser ajustados. Eu mostro como fazer isso. Também técnicas de leitura para você ler melhor, com mais fluidez, com mais entendimento, para isso virar um hábito na sua rotina. Eu te ajudo diretamente. Técnicas de escrita para que todos os disléxicos escrevam com mais fluidez, com mais potência, sem essas travas que muitas vezes a gente tem, tá com a ideia na cabeça, mas não consegue transpor para o papel. Eu ajudo como fazer isso, inclusive como mitigar, como diminuir a incidência de erros ortográficos. E por fim, como cobrar da escola todos os direitos que vocês têm, meus amigos disléxicos, que sim, a escola deve fazer as adaptações, eu mostro quais são e como cobrar. Eu posso te ajudar, vá no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo e se inscreve na minha mentoria. Mas outra dica, veja uma tradução que seja fácil, meu amigo disléxico, de você entender. No caso aqui, eu leio na versão NVI. NVI é a nova versão internacional. Essa minha outra Bíblia aqui de estudo de Genebra, ela tá na revista Almeida e atualizada, a famosa RA. Eu acho um pouco difícil algumas passagens de entender, porque ele não traduz, por exemplo, algumas medidas. Por exemplo, ao invés de falar uma parede de alguns metros, ele fala côvados. Até eu ir atrás do que significava côvados, eu perdi um pouco a imersão na história. Eu gosto da NVI porque ele traduz metragem, ele traduz algumas outras questões numa linguagem um pouco mais contemporânea, sem perder a essência do texto original. Eu gosto assim de passagens que têm uma certa contemporaneidade na tradução, mas não perdem a essência. NVI é uma versão muito boa, que facilita o entendimento dos disléxicos. Por que eu estou falando isso antes de trazer recursos tecnológicos, alguma outra coisa aqui? Porque, meus amigos, literalmente, vocês, meus amigos disléxicos, leem livros ou se tornam grandes leitores lendo, criando rotina de leitura. Nós disléxicos somos capazes de qualquer coisa. A dislexia, como eu sempre falo, gera uma dificuldade, nunca vai te trazer uma incapacidade. Então, leia no seu tempo, leia na sua velocidade e releia se assim for necessário, mas jamais fique longe dos livros. No caso da Bíblia, quando eu peguei a Bíblia para ler também, outra dica, comece do Novo Testamento. Por que do Novo Testamento? O Novo Testamento vai começar com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, e sim, eu decorei também a ordem dos nomes da Bíblia. Um dia eu vou gravar um vídeo mostrando como eu decorei isso. Mas eu comecei a ler do Novo Testamento. Por quê?
Porque primeiro, já começa com a história, com os evangelhos, com a história de Jesus, logo de cara. E também é numa linguagem mais fácil de entender do que necessariamente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem muitas analogias, tem muitas, principalmente chega em Levítico, Números, é mais denso, não é impossível de ler, é mais denso. Porém, eu sei, conheço como é a dislexia, bem capaz que muitos disléxicos, ao chegarem nessas passagens logo de cara, talvez percam um pouco do engajamento. E Levítico, Números, é logo no início da Bíblia. Começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o terceiro e o quarto livro da Bíblia. Então, logo de cara, ter esse desafio na leitura, sem ter criado um hábito antes, é um desafio muito grande. Então, comecei do Novo Testamento, um capítulo todos os dias. Demorei 1 ano para ler o Novo Testamento e 2 anos para ler o Velho Testamento. Esta foi a minha média, lendo constantemente. Então, comecem do Novo Testamento, uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais direta. Vocês veem logo de cara o que Jesus falou, os caminhos e tal, para depois vocês vão para o Velho Testamento. Sugestão minha. Mas depois os Evangelhos, aparece Atos, depois as cartas de Paulo, e aí fica, Paulo é muito mais dinâmico, tem ação, tem sempre tipo, faça isso, ele alia muito teologia com prática, então fica maravilhoso. Vamos falar agora de recursos tecnológicos, e sim, temos sim recursos tecnológicos que nos ajudam à leitura da Bíblia. Primeiro recurso tecnológico que eu dou para vocês é um aplicativo chamado Bíblia U, de você em inglês, YouVersion. YouVersion é uma versão, é uma Bíblia online muito boa, porque além de ter várias traduções, várias versões, se você gosta de RA, NVI, NVT, tem vários tipos de traduções da Bíblia muito bons, e eles têm a versão em áudio. Muitas passagens da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, eu praticamente ouvi o livro de Jó inteiro, coloquei os fones, ouvia a versão em áudio do livro de Jó e acompanhava aqui na passagem. Colocando o fone aqui, e me ajudou demais no entendimento. E o YouVersion traz de graça a versão em áudio de toda a Bíblia. Outro recurso tecnológico agora está no YouTube. É um canal chamado Projeto Bíblia, ou Bible Project. Na minha época, o Bible Project só tinha em inglês. Hoje está bem mais fácil porque eles traduziram para vários idiomas, inclusive o português. E por que o Bible Project é muito interessante? Porque se vocês forem no Bible Project, vocês vão perceber que na parte lá de playlists, eles têm mapas mentais, resumos visuais de todos os livros da Bíblia. Então, como é que eu fazia? Se eu chegasse, por exemplo, em Efésios, tá? Eu ia lá no Bible Project, colocava, antes de eu iniciar a leitura, colocava o resumo visual que eles faziam do que ele faz do livro. E é bem legal porque conforme ele vai contando, o desenho vai aparecendo ali na tela e no final aparece todo o desenho completo. Dá até para vocês tirarem um print depois e salvarem como imagem. Então, dá todo esse resumo visual, o Bible Project, e facilita o entendimento. Por quê? Eu colocava, antes de iniciar a passagem, exemplo, Efésios, colocava para eu ver, aí contava toda a história, onde Paulo ia, o que ele estava fazendo, qual era o contexto, como estava isso, o que estava acontecendo, e explicava tudo, estava todo o resumo de Efésios, que quando eu chegasse para ler a passagem, a informação estava fresca na minha cabeça, facilitava o meu entendimento da passagem. E tem lá no Bible Project resumos visuais de todos os livros da Bíblia. Vai começar a leitura de um livro? Antes de começar, vá no Bible Project e veja um resumo. E agora eu vou dar uma sugestão, agora é mais pro meu lado, presbiteriano. Eu frequento a igreja presbiteriana, sou presbiteriano, e no nosso meio tem um pastor chamado pastor Márcio Alonso, que ele era pastor da igreja presbiteriana de Cidade Ademar. E ele fez, enquanto pastor lá, ele fez um vídeo por dia de todos os capítulos da Bíblia. Sim, todos os capítulos. Desde Gênesis 1
até Apocalipse, o fim de Apocalipse, ele fez um vídeo resumo de todos os capítulos da Bíblia. Então, se eu chegasse, editor, coloca aí na tela também, do Bible Project, do Márcio Alonso também, quando ele era pastor da igreja, vocês pesquisarem no YouTube, IPCA, que é Igreja Presbiteriana Cidade Ademar, IPCA, Maratona Bíblica, aí depois vocês colocarem qualquer capítulo que vocês quiserem, Gênesis 1, Gênesis 3, Números 4, Salmos 100, Salmo 99, Provérbios, qualquer livro da Bíblia, tá lá o pastor Márcio Alonso explicando aquela passagem. Ele fez um trabalho assim hercúleo, porque ele demora acho que mais de 3 anos para fazer todos esses vídeos, demorou tempos e tempos, ele fazia todos os dias. E é um conteúdo muito bom porque, meus amigos disléxicos, se vocês chegarem numa passagem que vocês não estão entendendo, tá muito complicado, tá muito tenso, como é que eu fazia? Eu ia lá e via a explicação do pastor, o resumo, o que ele dava de explicação nessa passagem específica. Então eu via 2 canais. Por exemplo, chegava em Efésios e via o resumo anterior, o resumo visual do Bible Project, aí eu lia, aí se eu chegasse em algum versículo, alguma passagem que ficou um pouco nebulosa na minha mente, eu via lá o Márcio Alonso e via a explicação dele. Mas só avisando, ele é pastor presbiteriano, ele é pastor calvinista. A linha teológica dos presbiterianos, ele é calvinista. Então, se tiver algum outro seguidor meu aqui do Dyslexia Club, que seja de outra linha teológica, arminiana, que seja católico, ou que seja adventista, metodista, só explicando. Esse é como eu fazia. Imagino que na denominação de vocês também deve ter algum pastor, algum líder, algum teólogo que explique passagens também. No YouTube tá cheio deles. E por fim, ler com alguém é melhor do que ler sozinho. Quando eu li a Bíblia inteira, eu estava solteiro. Tempos depois eu conheci a minha esposa, um dia eu vou contar para vocês como eu conheci ela. E quando a gente começou a namorar, a gente também estava com essa ideia de ler a Bíblia juntos. Ter um momento de reflexão juntos e tal, porque, meus amigos, falando aqui, real oficial, vai só pros disléxicos crentes aqui. Sai com a namorada legal, dá uns beijos legal, bom, mas espera-se que vocês não estejam namorando por namorar. Na nossa visão, na nossa concepção, o namoro deve levar ao casamento, é um preparo para o casamento. Então, se é um preparo para o casamento, ter um hábito da leitura bíblica juntos é um hábito muito saudável. Então, a gente fazia devocionais, leitura bíblica todos os dias. Então, o que a gente fez? A gente pegou as cartas de Paulo e começamos a ler. Juntos, na época do namoro, a gente leu todas as cartas de Paulo juntos na época do namoro. O que acontecia? A gente não morava juntos, obviamente. De manhã a gente lia a passagem, para à noite, quando eu ligava de vídeo para ela, para conversar, a gente ligava e fazia uma reflexão em cima da passagem que a gente tinha acabado de ler. E mais uma vez, um capítulo todos os dias. Então a gente pegou desde Romanos até a última carta de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, até Filemão a gente leu juntos na época do namoro. E cada dia a gente alternava. Então, por exemplo, num dia, uma segunda-feira, eu comentava sobre os insights que a passagem tinha me dado. Aí na terça ela começava falando e a gente conversava sobre os insights que a gente tinha da passagem bíblica. E isso é um hábito que começou no namoro e a gente tem até hoje. E é isso, meus amigos disléxicos. Tudo aqui que eu falei para vocês lerem a Bíblia inteira, vocês conseguem aplicar em praticamente qualquer livro. O importante é, sendo a Bíblia ou sendo outro livro, leiam com constância. Não adianta vocês pensarem assim, nossa, eu tenho dislexia, eu tenho dificuldade de interpretar texto. Isto não significa que vocês têm que fugir dos textos. Não. Leiam no seu tempo, leiam na sua velocidade, releia se for necessário. Mas jamais fiquem longe dos livros. E é isso, meus amigos disléxicos. Eu quero saber, você já começou a ler a Bíblia, mas parou no meio? Ou algum outro livro e não deu prosseguimento? Escreva aqui embaixo para ver nos comentários para eu saber. E se vocês quiserem saber, inclusive, como eu li outros livros aqui da minha biblioteca, só pedir aqui embaixo nos comentários. Por exemplo, esse coloridinho aqui
é a série inteira do Harry Potter. Se vocês quiserem saber como eu li a série inteira do Harry Potter, só pedir que eu mostro todo o passo a passo que eu segui. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.